Gostaria de agradecer enormemente ao Coletivo Alcova, que abriu a atividade com essa intervenção cultural necessária. Aproveito para agradecer também à Livraria Tapera Taperá por estar recebendo a gente nesse evento e por estar fazendo uma agenda tão importante, né, que perpassa a cultura, a literatura, mas também reflete a política. Aproveito para agradecer a equipe da Oxfam Brasil, que está por aqui perambulando, presente, trabalhando. E, assim como vocês, nós, da Oxfam Brasil, também somos admiradoras da Day Rodrigues, do trabalho dela, e também da Joyce Bert. Então, para a gente é uma honra. E aí eu aproveito para agradecer da Day ter topado fazer esse trabalho conosco. Vocês vão poder apreciar logo em seguida. E de ter trazido a Joyce, que agregou enormemente. Como eu disse, nós somos admiradores dela. E vocês vão poder fazer, junto com as duas, uma caminhada. E aproveito para agradecer, por último, também a Eloá Rodrigues, que vocês não estão vendo, ela está lá fora, ela vai estar conduzindo a mesa de debate. A Eloá é estudante de Ciências Sociais na UF, em Niterói, e veio aqui para participar dessa conversa junto com vocês. Lembrando novamente que a quitanda das Minas está ali servindo. Tem gente que deu um jeitinho, botou uma bolsa, foi lá, buscou uma comidinha, voltou, dá tudo certo, né? Então, fiquem à vontade para comer. Vocês são nossas convidadas e convidados, como eu disse. A gente vai transmitir já de pronto, para não ter mais delongas, o vídeo. E, logo em seguida, eu vou passar o bastão para a Eloá, que vai compor a mesa e fazer o debate junto com a Day e com a Joyce. Muito obrigada. Desliguem os celulares. Desde a Constituição de 1988, o Brasil caminhou lentamente no sentido de reduzir as desigualdades. As grandes cidades refletem isso. A gente tem, de fato, um número expressivo de pessoas em situação de rua. A política habitacional no Brasil ela não é uma prioridade. Eu tenho para mim que segurança pública, saúde, educação e moradia devem ser prioridades em qualquer plano de governo. Morar é um direito fundamental, está na Constituição. Uma vez que está na Constituição, os poderes públicos têm que garantir que isso seja efetivo. Então essa é a parcela que precisa ser trabalhada no nível institucional.
da parte da sociedade como um todo, esse questionamento: quem pode ocupar a cidade, como pode ocupar a cidade, que lugar da cidade você pode ocupar. Cheguei em São Paulo em 2015. Desde então, me sinto atravessada pela realidade adversa do centro da cidade. Morei na Luz e ali percebi que a São Paulo da oportunidade não acolhe quem é nordestino, africano, travesti, preto ou boliviano. A geografia das exclusões. Um mapa em que a conta da desigualdade nunca fecha. Mas foi aqui também que encontrei muitas das minhas referências sobre feminismo negro e representatividade política. A Joyce Bert é arquiteta, urbanista, escritora e assessora parlamentar na Câmara dos Vereadores e tem estabelecido novos paradigmas para o pensamento contemporâneo sobre o que é empoderamento, feminismo decolonial e direito à cidade. Eu acho que ter escrito que é empoderamento me fez também pensar, principalmente na nossa posição como propositores de um novo ideal de sociedade, né? A gente está trabalhando dentro da perspectiva do feminismo negro, do feminismo como um todo também. E a gente tem um objetivo muito claro, que é de despertar a sociedade para discussões que nunca puderam ser colocadas em prática efetivamente, mas também achar caminhos de colocar as teorias para funcionarem no nosso dia a dia. O conservadorismo presente na sociedade brasileira parte da construção e mentalidade colonial e tem a ver com a morte da vereadora Marielle Franco, a precarização do trabalho, o genocídio da população indígena e da juventude negra, sem falar o aumento do feminicídio e da LGBT-fobia. Tudo isso muitas vezes nos apequena diante dessa tragédia anunciada. A gente está num contexto bem duro, bem perigoso, ali no meio-fio entre a volta de um passado tenebroso e um futuro incerto. E, na verdade, o conservadorismo, ele é a lógica do pensamento brasileiro. Não importa de qual lado, de qual posicionamento político você está falando, se esquerda ou direita. Existe muito conservadorismo também dentro das articulações políticas de esquerda. Tanto é que eles resistem a fazer uma discussão mais efetiva sobre as desigualdades de gênero, a questão LGBT, a questão negra, né? Ser ativista do feminismo negro, ser uma mulher negra que contesta essas frentes, é também jogar na cara das pessoas o conservadorismo aberto tal qual ele é. Tem algumas pessoas que se acham muito progressistas, mas quando você pega uma lupa, aliás, nem precisa de lupa, é só você olhar um pouquinho o discurso daquela pessoa, ela está reafirmando o tempo inteiro o conservadorismo que ela diz combater. Sim. E eu acho que isso é uma das nossas maiores dificuldades, enquanto sociedade mesmo. As pessoas precisam se enxergar conservadoras, entender aonde ela incide, que ela mais fortalece o conservadorismo do que questiona. Sim. Vamos fazer uma pausa? Só por causa do sol tá bem aqui. Tá. Vamos fazer um corte? Não. Faz um corte. Primeiros do solo. Abrindo. Seu livro é incrível. Obrigada. Oi, gente, traz um livro. Nosso tema hoje é Mulheres em Pauta e, em especial, as mulheres negras. O combate ao feminicídio, o enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres não está centrado unicamente na pauta punitivista ou na pauta repressiva, mas ela tem a ver principalmente com, primeiro, a compreensão de que existe uma relação de circularidade ou de dependência entre discriminação, né, desigualdade de oportunidades para as mulheres e violência. Agora, que muitas vezes eu fico me perguntando, né, e a gente estava tentando caçar alguém para vir falar sobre isso, é o que fazer com esses homens que cometem violência. Eu acho que, de repente, o poder público podia atentar um pouco mais a isso, também é uma forma de prevenção,
ouvir esses homens, saber como é que vai direcionar esses homens para que eles não voltem a cometer violência contra as mulheres, enfim, não sei, acirrar as leis, sei lá. Porque a gente está falando da remediação do problema, mas as causas do problema, a raiz do problema também considero bem importante pensar. Obrigada. Eu acho que é uma coisa que é óbvia, né, que o enfrentamento à violência ele não é um diálogo só entre nós mulheres, é uma via de mão dupla, os homens também têm que ser trazidos para esse diálogo, obviamente a partir do local social de homem, como você fala no seu livro. Uma outra questão também que vem aqui nesse diálogo, nessa noite, é a questão da transição, né, dessa integração de equipamentos. E verdadeiramente eu acredito que essa mesa ainda ela não dá resposta e não esgota essa temática. A gente tem um desenho, né, de poder que ele nasceu para ser excludente, que ele nasceu para privilegiar uns e apagar outros, né? Ele nasceu para hierarquizar a estrutura social, né, as vivências sociais. E a gente, quando vai falar em empoderamento, né, se você fala de maneira séria, você exclui a autoajuda e questiona necessariamente as relações de poder. Qual o poder que é chancelado e que pode transformar vidas e que pode tirar pessoas da base da pirâmide e compor relações lineares e não verticalizadas, né? Sim. Agora, se você exclui a perspectiva coletiva disso, né, se a gente, e que acontece no Brasil, inclusive, né, que os políticos eles esquecem que eles estão lá representando a comunidade, representando a população. E aí, quando você esquece, vira corrupção. Isso que a gente tem que questionar, assim, entender que o poder não pode ser individual. O seu poder individual é de ir e vir, andar, comer, trabalhar. Seria liberdade, né? Liberdade individual. Sim. E as pessoas confundem liberdade individual com poder individual. O poder, ele sempre é coletivo. E aí eu vejo a comunidade negra terrivelmente afetada pelo racismo, principalmente nisso, né? O racismo quebrou o nosso poder de refletir enquanto coletividade. A gente se como o exótico. Isso está internalizado na gente. Nós estamos numa região, por exemplo, o Centro de Defesa nosso cobre Campo Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade. 3 distritos imensos, cheios de comunidades. Nós tivemos 221.238 pedidos de medidas protetivas. 4.539 mulheres vítimas de homicídio em São Paulo, no estado. Nosso povo está desempregado. Se homens estão desempregados nas periferias de São Paulo, imagina as mulheres negras. A discussão sobre o que é privilégio está nos debates atuais, porém pouco se pesquisa com as referências antirracistas. Joyce, afinal, o que é o privilégio? Privilégio é algo que você dá para alguma pessoa que torna a vida dela mais fácil, né? Uma vantagem, sei lá, um acúmulo de coisas que facilitam a vida de uma pessoa específica. Você ter uma cor de pele que favorece para você todos os caminhos e todas as coisas que você quiser fazer para além dos problemas que são naturais da dinâmica da vida. Porque as pessoas às vezes acham que a gente está falando de privilégio assim, eu sou pobre, nasci na periferia, meu pai e minha mãe ralaram pra caramba para me dar estudo e hoje em dia eu estou nesse lugar porque eu mereci, né? Aí quando você olha, a pessoa é branca. É uma pessoa negra nas mesmas condições, está lá atrás ainda, soterrada pelas práticas racistas que impedem a mobilidade dela. Eu gosto de analogia, né? Se você tem, por exemplo, um cano na sua casa, esse cano estoura, começa a jorrar água para tudo quanto é lado, é mais inteligente você fazer o quê? Sei lá, e amarrar um paninho, tentar tapar o buraco ou ir lá e desligar o registro para depois consertar o cano. Quando você faz um diagnóstico sobre as desigualdades, você até identifica os grupos que estão mais sujeitos a essa desigualdade, mas você não vai na raiz do problema, né? Você não vai trabalhar com quem está sendo privilegiado por essas desigualdades, né? Porque o que é a desigualdade? Ela é um
um desequilíbrio, né? Tem alguém muito bem para que alguém fique muito mal. Então, se você não vai lidar com essas questões, né? E é difícil lidar com essas questões, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, quem está trabalhando nessas frentes são pessoas privilegiadas. Direito à cidade é um campo de estudo que, na verdade, ele já existe há muito tempo, porque tem direito urbanístico, tem urbanismo propriamente dito, planejamento urbano, tudo isso envolve direito à cidade, né? Agora, eu acho que a tendência que tomou essa discussão é de começar a questionar quem pode ocupar a cidade. Aonde você pode ocupar dentro da sua cidade. E quem pode ocupar a cidade? Depende do lugar que você for. Se você for, por exemplo, na periferia e nas áreas de favela, quem pode ocupar ali são as pessoas negras. É o lugar físico da subalternidade. Agora, se você vai para as regiões mais abastadas, né, as regiões centrais, área nobre, né, eu chamo área nobre de área branca, porque na verdade é essa a questão. Porque o urbanismo, o planejamento urbano, ele olha as desigualdades, mas ele não olha a cor. A gente tem o urbanismo daltônico, né? Se você está falando que precisa resolver as desigualdades urbanas, a segregação socioespacial, você precisa entender como é que essa segregação socioespacial acontece, quem é que está segregado e por que está segregado. E aí o urbanismo, as discussões sobre urbanismo e planejamento urbano, elas deram um break nesse momento, porque quem está fazendo esse tipo de trabalho é o quê? Privilegiados. E aí eu não quero mexer no meu privilégio de morar em Pinheiros, que é uma das maiores rendas de São Paulo. Eu não quero questionar, por exemplo, por que no meu bairro tem toda a infraestrutura e na periferia não tem. Então, novamente, a gente cai naquela questão, quem pode ocupar a cidade? E de que maneira também você vai ocupar essa cidade, principalmente no caso das pessoas em situação de rua. Elas podem ocupar embaixo dos viadutos, elas podem ocupar o lugar da precariedade. É como se você estivesse pegando uma célula da subalternidade enquanto lugar físico e jogando para o centro. Novamente, as lógicas de hierarquia, de poder, se reproduzem em outros espaços. As relações de poder se reproduzem em outros espaços. As estruturas sociais, elas são muito difíceis de você conseguir tensioná-las, romper com elas, é muito difícil, não é fácil. E aí Paulo Freire fala do opressor hospedado na gente, né? Não tem como você ser oprimido pensando que as opressões elas são estruturais e estruturantes de uma sociedade. Não tem como você achar eu sou oprimido e eu não faço parte disso. Você faz parte disso e precisa questionar o opressor que está hospedado dentro de você. Assim, aos nossos olhares marcados pela racialidade imposta, como ensinam as nossas ancestrais, sejamos os responsáveis pelas nossas práticas. Da dor à cura, os nossos passos vêm de longe. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui nesse espaço tão cheio, tão lotado, com tantas pautas importantes a serem debatidas. Para quem não me conhece, eu sou Elá Rodrigues,
Sou do Rio de Janeiro, estudante de Ciências Sociais pela Federal Fluminense, ativista pelos direitos LGBTIs, presidenta do Conselho Municipal LGBTI de Niterói, ativista pelos direitos da população negra, enfim. Para mim, antes de mais nada, eu queria pedir para as pessoas que têm interesse no link do documentário para acessar o site da Oxfam, que já está disponível lá, para quem tiver interesse. E aí, mais uma vez, ressaltar a importância de uma noite como essa, numa cidade como essa, na conjuntura em que estamos, para a gente debater tantas pautas importantes que já minimamente foram mostradas no documentário, e podemos estar aqui mais uma vez estreitando e podendo conversar sobre as nossas particularidades. Convido agora a Day Rodrigues, diretora do documentário. Aplausos, por favor. Convido também a Joyce Berti, arquiteta e urbanista e ativista. Bem, não sei em relação a tempo, acho que a gente pode falar 15 minutos para cada uma, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da construção, de como foi o documentário, das perspectivas que vocês tinham intenção em mostrar e tudo mais. Acho que é meio esse caminho, e aí a gente vai dando continuidade. Bom, boa noite. Boa noite a todas e todos, todes. Estou muito feliz. Eu passei hoje o dia muito ansiosa mesmo. Faz tempo que eu não fico assim. E eu não sabia exatamente por quê, mas eu acho que, até conversando com a Joyce depois, é um privilégio muito grande poder caminhar com a Joyce. E é muita responsabilidade também, pensando em todas as pautas que esses debates trazem, do que é empoderamento, o que é direito à cidade, o que é ocupar ou não a cidade, o que são as desigualdades, né, afinal. E eu estou muito feliz mesmo de ver a casa cheia, lotadíssima, nesse dia que parecia que ia cair uma tempestade. E, enfim, e aí, antes de exatamente entrar na minha fala, assim, eu queria também agradecer a minha mãe, que está aqui presente. Agradecer aos meus amigos que estão aqui, que são muitas e muitos, e vocês sabem o quanto a minha trajetória foi uma trajetória pautada nas desigualdades, mas ainda assim de muita luta, de muita resistência, e que estar aqui é um fruto de muito trabalho. Não tem glamour em ser diretora negra, né? Agradecer a Joyce. Obrigada, Joyce. Grata, na verdade, por dividir o seu saber comigo, e eu acho que é de uma generosidade muito grande. Agradecer à Oxfam pelo convite, pelo evento. E aí, assim, para pensar esse filme, Uma Geografia das Desigualdades, uma coisa antes, agradecer a equipe, né? Você vê que eu também agradecer a equipe do filme. O filme não teria sido inviável fazer audiovisual. O audiovisual não é um projeto de um diretor. Ele é um projeto de muitas pessoas. Tudo que a gente vê impresso na tela, todos esses quadros, toda a construção do personagem no sentido de como um quadro pode trazer também as subjetividades desse personagem, isso só é possível se tiver minimamente um processo de coletividade. E isso foi possível com a equipe, que eu não estou vendo, mas que está presente: o Rodrigo, o Edu, a Monique, que eu não estou vendo, a Valesca, o Quito, o Kraka, quem mais estou pensando? O Edu. Bom, e aí falar desse filme, assim, ele é muito consequência da minha trajetória, assim, como diretora. Quando eu produzi Mulheres Negras, Projetos de Mundo, em 2016, ali eu queria fazer uma crítica ao tal de lugar de poder, que é do homem branco, hétero, cisgênero, classe média, rico. E aí eu, pensando
isso é pensar uma crítica a partir das mulheres negras. Então, aí eu entrevistei a Djamila, que está aqui presente também, Dija, a Ana Paula. E aí, naquele processo de fazer o Mulheres Negras, Projetos de Mundo, foi um filme que ele rodou o Brasil. E aí, rodou o Brasil significa que aí eu entendo hoje que eu me tornei cineasta exatamente por causa dos movimentos sociais feitos por mulheres negras. Porque em várias regiões do Brasil eu era convidada para exibir o filme, para falar do filme, e aí, de um lugar de uma menina tímida e com uma autoestima super deteriorada, eu fui construindo um lugar mesmo de construção de pensamento em relação ao que é ser autora de uma obra, do que é esse lugar das pessoas negras que são... a gente não é... Deixa eu beber um pouquinho de água. Construir um lugar da oratória para a mulher negra não é algo que é simples, não é algo que é feito... não é construído, né? Tanto no processo escolar, tanto nos espaços públicos. Então, tudo isso foi acontecendo com Mulheres Negras, Projetos de Mundo, para mim, realmente se concretizando. E aí, quando eu chego hoje, esse é o meu quinto filme, o quarto filme depois de Mulheres Negras, Projetos de Mundo, eu tinha... Mais uma vez, eu fui convidada para falar sobre desigualdades, e tem um lugar que ainda, infelizmente, parece que as pessoas negras estão sempre tendo que falar de alguns temas, e isso eu acho que precisa mudar. A gente pode falar de milhares de outras coisas. E aí, quando eu penso nesse filme, eu penso assim, tá, então eu já fiz uma crítica a esse lugar de poder, mas agora eu quero pensar a partir de uma fala de uma mulher negra, lógico, como é a construção de um pensamento em relação à geografia de uma cidade, em relação a estar numa cidade que é extremamente desigual, como a cidade de São Paulo. Bom, aí o filme, assim, eu queria sair do lugar da entrevista parada, da pessoa parada falando, então isso foi uma construção que foi feita junto com o Rodrigo e com a Monique, principalmente. A gente ficou pensando em que lugares que a gente poderia filmar, entrevistar a Joyce, que saísse desse lugar comum da câmera parada e da pessoa sendo entrevistada. E aí a gente pensou, eu não lembro se a gente teve muitas opções, mas a gente pensou no Minhocão, e aí teve uma coisa que foi curiosa, assim, porque eu moro a alguns metros, assim, bem perto do Minhocão, mas eu sou de Santos, né? E eu nunca fui fazer um rolezinho no Minhocão, assim, nunca. Antes de ir com você, eu nunca tinha ido, e já moro em São Paulo há 4 anos. Por quê? Porque, para mim, era quase inadmissível eu fazer rolezinho no Minhocão, sendo que tem tantas pessoas. Não, na verdade, eu já tinha ido uma vez, mas, assim, para mim, eu não conseguia. Porque eu sou uma pessoa que gosta de andar, eu sou de Santos, então, cidade plana, você pode cortar a cidade andando. Porque pensar nessas pessoas que ficam ali, quem são as pessoas que dormem e que ocupam aquele, né, não sei se ocupa a melhor palavra, mas que dormem embaixo daquele viaduto e tudo mais. Bom, aí pensando no processo do filme, quem mais que eu posso dizer do processo do filme que é tanta coisa, gente, eu estou nervosa. Vou falar de uma coisa do ponto de vista criativo, que assim, tem um filme que é uma trilogia, né, que é a trilogia do Antes, que é o Antes do Pôr do Sol, o Antes do Amanhecer e Antes da Meia-Noite. Eu não sei se a ordem é essa, mas são esses, né? E eu lembro de ter visto esse filme nos anos 2000, acho que é isso, né? Isso, é. E eu gostava muito daquela ideia de um filme ser feito de 2 personagens caminhando e uma história acontecendo. E aí, assim, alguns dias antes, eu tinha relembrado desse filme e tinha pensado... porque eu acho que o processo criativo ele não é nada óbvio, né? Ele vai acontecendo. Ele tem, assim, você planta a ideia e vai destrinchando ela, mas não necessariamente as coisas são racionais e práticas, né? E aí eu lembro que, quando a gente estava caminhando, teve um momento que eu falei assim para a Joyce, nossa, Joyce, eu me senti como naquele filme. E eu fiquei tentando lembrar o nome, porque na hora eu não lembrava. E aí a Joyce lembrou do nome.
E aí, assim, acho que para passar para a Joyce, para a gente abrir para perguntas, porque é isso, gente, eu acabei de estrear o filme, é muito difícil falar qualquer coisa, sabe? Assim, hoje de manhã eu assisti com a minha irmã e com uma amiga em casa para ver, gente, vocês acham que a galera vai gostar, sabe? Assim, assim, para mim é um presente, repito, porque a Joyce foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em São Paulo, em 2016. A gente foi chamada para dar uma entrevista para a TVT, por causa do filme Mulheres Negras, Projetos de Mundo. Eu conheci a Joyce por causa das redes. E aí, quando a gente se conheceu, a gente começou a trocar ideia, e essa coisa de trocar ideia se perdurou e acontece até hoje. E é isso, eu acho que a gente foi um filme da gente conversando, da gente colocando as nossas pautas e da gente tentar achar, sabe, assim, quais são realmente os nossos projetos de mundo e como pensar essa cidade, que ela é tão violenta, que ela é tão dura, né, para nós, mulheres negras, pessoas negras. Então, assim, é só agradecer no primeiro momento e a gente pode trocar ideia depois. É isso. Bom, boa noite. É um prazer para mim estar aqui. Gostei bastante do resultado. Queria também começar agradecendo muito, agradecendo ao Oxfam por essa oportunidade, agradecendo o Dai Rodrigues e toda a equipe, que foi muito carinhosa comigo, me deixou muito à vontade, porque eu não sou tão desinibida assim quanto parece, então dá vergonha. E é uma grande responsabilidade, né, você lidar, trabalhar, falar, fazer essa disputa, né? A gente faz uma batalha no campo das ideias. E ideias são altamente perigosas, né? Não por acaso, em tempos de repressão, de acirramento, aqueles que pensam são os primeiros a serem bloqueados, a serem dizimados, a serem afastados, porque as ideias elas são contagiosas, perigosamente contagiosas, né? Então, é uma grande responsabilidade e eu sempre me sinto bem insegura. E eu tenho amigos, pessoas que me acompanham nessa caminhada, pessoas por quem eu tenho muita gratidão, né? Dai Rodrigues é uma delas, eu agradeço muito a confiança. O meu vereador, senador Eduardo Suplicy, que é um grande apoiador, uma grande figura que só inspira e ensina muito nessa caminhada aí que estamos juntos desde o começo do mandato. Agradeço muito sua presença, vereador. Minha amiga Djamila Ribeiro, que está por aí, meu amigo Breno, Adilson Moreira, que são grandes companheiros intelectuais, né? O resultado desse filme, na verdade, assim, nós conversamos muito, todos nós, né? A gente tem uma troca de ideias que é altamente estimulante, assim. A gente está sempre conversando, sempre tem conversas muito ricas. E daí que sai start para coisas desse tipo, né? Eu e Dai sempre conversávamos muito, assim como eu converso com esses meus amigos incríveis aí, cheios de inteligência para trocar. E aí a Dai sempre falava, precisa registrar essas nossas conversas, né? Porque a gente precisa estimular muito o diálogo, porque é do diálogo que saem grandes ideias. Então, hoje em dia, eu faço parte de uma coleção chamada Feminismos Plurais, que nasceu de uma grande ideia, de uma dessas conversas, que aparentemente são inofensivas, e aí você coloca lá 6 caras pretas discutindo teoria, criticando a sociedade, pensando caminhos, instrumentalizando lutas, né? Então, isso é muito bacana. Gostei do resultado, espero que vocês também tenham gostado. Agradeço cada um que está aqui hoje. Muito obrigada pela presença, é muito bacana ver tanta gente interessada. Eu acho que a parte mais bacana, né, de colocar essas conversas aí é que isso vai muito de encontro com uma coisa que eu penso há muito tempo, né? Eu sou arquiteta e urbanista de formação. E eu sou arquiteta e urbanista de formação por escolha mesmo, consciente, né? Eu acho que arquitetura e urbanismo, todas as profissões são maravilhosas, abençoadas, importantes e tal. Só que a arquitetura e urbanismo, a sociedade brasileira não se apropriou ainda dessa profissão como deveria. E sempre me preocupou muito isso, né, de você não popularizar determinadas coisas que são fundamentais. O entendimento da arquitetura, do urbanismo, das discussões que vêm por essa área, desse campo de trabalho, de estudo, de pesquisa, elas são fundamentais para o entendimento de uma série de coisas que a gente discute no campo da política, né? Então, por exemplo, a gente está agora completando acho que 5 anos, se eu não me engano, do plano diretor,
que foi da gestão Haddad ainda, nesse plano diretor tinha várias iniciativas que abrem um campo de discussão para a pauta racial. Né? Era um grande avanço que agora a gente sente ali trepidando. Tem muita gente lutando muito, né? Eu quero deixar assim bem claro que eu faço críticas aos meus colegas aí de profissão, porque é necessário. A gente entra num campo, né? Lélia Gonzalez, que é uma das minhas principais referências, fala: se você não traz a sua militância para o campo de trabalho que você vai atuar, então você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu tenho essa função, enquanto mulher negra, arquiteta e principalmente urbanista, que é o lado que eu mais me encaminho, de trazer mesmo o olhar crítico, falar, enfim, xingar, às vezes, se for preciso, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que a gente tem grandes figuras fazendo a discussão da arquitetura e do urbanismo dentro do Brasil. Né? Tanto é que aqui em São Paulo a gente teve um plano diretor que trouxe aí portas importantes que agora a gente vê meio que se fechando, e a população negra está apartada disso. Não só a população negra, a população como um todo. Né? As pessoas se preocupam muito com algumas discussões políticas, mas quando chega na parte do espaço físico, da distribuição do espaço, que são condicionantes também do estado de coisas que a gente presencia agora, todo mundo se afasta um pouco. Eu estou atualmente estudando psicanálise, e aí sempre que eu vou estudar alguma coisa nova, eu vou buscar as minhas referências negras dentro daquele campo. Né? E aí eu me deparei com Virginia Bicudo, que foi uma psicanalista fantástica, mulher negra, autora da primeira tese sobre relações raciais no Brasil, pela FESP, né, na sua tese de mestrado, onde ela falava das relações raciais de pretos e pardos no município de São Paulo. E a Virginia Bicudo fez uma coisa muito legal, que eu pretendo fazer isso, né, o quanto eu puder, dentro do meu campo de estudo da arquitetura e do urbanismo, que é popularizar a discussão. As pessoas precisam saber o que significa um plano diretor, as pessoas precisam saber o que significa planejamento urbano, o processo de urbanização das cidades, como é o trabalho de um urbanista, saber identificar quando que um plano de urbanização atende às expectativas raciais e às expectativas de gênero também, porque nos espaços da cidade a gente tem um espelhamento do racismo, mas também do machismo. Né? Funciona um pouco de uma maneira um pouco diferenciada, mas está cravado na distribuição das cidades o racismo. A gente vê, é nítido. Né? A questão racial nos espaços das cidades é muito mais nítido do que a questão de gênero. A questão de gênero você precisa identificar com um pouquinho mais de critério. Né? Agora, a questão racial, não. Você sabe exatamente quais são os espaços pretos e quais são os espaços brancos da cidade. Né? E aí as coisas elas se casam, porque você pensa na questão econômica, por exemplo. Né? Qual é a maior renda de São Paulo? Está concentrada onde? Na subprefeitura de Pinheiros. Tem Pinheiros, tem Vila Mariana, a área nobre. Por que chamam de área nobre? Porque são áreas predominantemente brancas. Né? Aí você fala, tá bom, e a negritude, onde está? Está no lugar onde a renda é menor, está lá em Parelheiros, está lá em Marcilac, está lá no extremo da Zona Leste. Então, são espaços físicos da subalternidade. E isso a gente precisa também discutir. A gente não vai conseguir concretizar os nossos planos de desarticulação do racismo se a gente também não pensar na questão do espaço que a gente vive. Como é que nós vamos fazer? Assim, às vezes as pessoas viram e perguntam assim, o que a gente faz? Né? Eu acho que é um pouco covarde você pedir uma solução imediata para problemas que são históricos. Não tem como. Mas eu acho que é do diálogo, da apropriação dos elementos que cada questão traz, que a gente consegue ter uns starts, como de fazer um filme, como de fazer uma coleção que trabalha o pensamento crítico, como de fazer um projeto de lei, enfim. Então, eu acho que foi muito bacana para mim, né, fazer esse diálogo aí com a Dai. E, enfim, estou aberta para perguntas e para tiros, porradas e bombas também. Muito obrigada a todo mundo. Bem, só acrescentando mais no debate, acho que também são alguns pontos para a gente analisar. Nesse espaço aqui hoje, por exemplo, se a gente parar para analisar quantas pessoas pretas, quantas pessoas LGBTs e quantas pessoas trans tem nesse espaço, isso já é um demarcador, isso já aponta muita coisa para a gente. Então, acho que é sempre bom a gente alinhar o nosso discurso da nossa prática e o que a gente tem feito na nossa prática para mudar
tudo que já está posto, que a gente sempre diz, que a gente sempre questiona, mas que a gente tem colocado em prática, de fato, para mudar a estrutura. Bem, agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, questionamentos, debates. A gente pode passar aqui. Neon, íntima da Dai. Prazer, João. Eu pesquiso a arte e a subjetividade na construção da violência. E aí eu vejo que tem uma série de coisas que me umbicam. E agora acabei de ler um texto da Sueli Carneiro, que ela cedeu, por gentileza, para amanhã. E eu estava pensando em outros demarcadores, a partir da minha convivência com a população de rua, a que mora na rua e que se diz morar na rua. E a população que diz também que em situação de rua. Isso eu acho também muito importante, porque a gente vai para os lugares e a gente tem esse processo colonizador muito demarcado, quando se discute o decolonial, né? Entender que ele está um processo ainda. E aí uma coisa tem me intrigado muito, e é da gente preta. Que a gente não pega alguns artifícios da branquitude, que a academia também, que eu chamo de tóxica, acaba a gente se submete à sujeição dela e à alimentação dela sobre nós. Eu acho que falta um construto muito importante para mim na elaboração desse processo todo, que é discutir a autoridade. Discutir essa questão do lugar do poder e não discutir a autoridade, a gente cai nesse risco da construção icônica que a gente tem agora do indivíduo vazio, absolutamente incapaz, mas que tem toda uma autoridade construída. Como é isso para vocês num processo em que a gente não traz para a discussão da cidade, ou não explicita, né? Porque, para mim, o audiovisual, mais do que trazer a consciência, ele tem a pornografia de explicitar o ato, né? E aí, no sentido de usar mesmo essa explosão daquilo que a gente tem na subjetividade cotidiana, de sentir mesmo a exclusão, na qualidade como na condição de ser uma mulher negra, de pele clara, de ser uma mulher negra, transgênera, ameríndia, reconhecer um país que tem tido genocídio de sua população indígena, de uma cidade central que se recusa a falar disso, articulando junto à marcha de mulheres negras, falando do bem viver. A gente vê bolivianos, a gente vê angolanos, haitianos, e nordestinos e nortistas de todos os lados, no Sudeste, que não é para a gente. E aí isso, como enxergar essa autoridade que está posta, que é dominante de novo, como a gente vai lidar com essa demanda, né? E, aliás, como se sempre sobra para a gente, né? Alguém falou assim, a gente quer falar de outras coisas. Eu tenho falado de arte em outro lugar. Mas como não ter uma arte política sendo negra? Como não ter um processo político sendo negro com tantas discussões para a gente? É só isso. Bom, eu tenho discutido muito, eu escrevi Empoderamento, e eu acho que foi um start para eu começar a pensar. Eu nunca tinha feito essa reflexão sobre o poder. A gente não discute o que significa poder, né? E ele está diretamente ligado com essa questão da autoridade. A gente tem um poder que é eurocêntrico, que é masculino e que é economicamente privilegiado, né? Então, e esse poder ele se reproduz em todas as nossas relações humanas, né? O tempo inteiro. Você vai na escola, você tem a reprodução desse poder, dessa autoridade. Você vai, enfim, na rua também, nos espaços da cidade também, porque ainda que muitas vezes não tenha a violência propriamente dita, né? Porque infelizmente o Brasil só entende violência quando essa violência ela causa marcas na pele. Então, se o cara me dá um soco no olho, fica roxo, então sofreu violência. Só que tem diversas outras violências que não são consideradas violência. É muito violento, por exemplo, quando eu vou num lugar e eu percebo que tem eu entro num lugar de elite, né, eu vou numa galeria de arte na Vila Mariana, vou enfim, em algum lugar mais, né, elitizado, daí você olha para trás e você percebe que tem pessoas te seguindo, ou que tem pessoas olhando para você com cara de quem deixou esse povo entrar, né? Parafraseando a Rochelle. Então, também é uma forma de violência, e esses olhares, essa postura é altamente discursiva. Né? Na realidade, não existe ninguém dizendo, não existe nenhum espaço da cidade dizendo assim, olha, aqui você não pisa porque você é preto, aqui você não pisa porque você é trans, aqui você não pisa porque você é mulher. Não existe essa demarcação. Mas a gente sente, transitando pela cidade, que esse discurso de poder, esse discurso de autoridade
que é masculino, branco, enfim, é predominante nos espaços. Né? Existe lugar. Onde é o seu lugar? O seu lugar não é aqui. Eu não sei se vocês lembram daquele caso dos adolescentes que foram numa festa lá no Itaim Bibi, numa loja lá, e aí disseram que eles tinham roubado um sabonete do banheiro. Né? Eu falei, poxa, por que os jovens vão sair do lugar deles para ir roubar um sabonete usado no banheiro de uma festa? Né? Então, são artimanhas discursivas para mostrar quem é que manda. Eu tenho certeza que a gente precisa discutir o conceito de poder até para reorganizar as nossas lutas, porque dentro também dos movimentos sociais, os movimentos antirracistas, antimachistas, a gente também tem as lógicas de poder sendo reproduzidas. Né? Essas lógicas, esse poder tal qual nós conhecemos, ele nasceu para ser opressor. Não existe a menor possibilidade dele ser diferente. É por isso que eu acredito tanto na questão coletiva quando a gente fala em empoderamento. Não dá para dissociar. É por isso que eu bato muito, me irrita muito quando eu ouço pessoas dizendo eu estou empoderando fulano, estou empoderando aquele grupo. Isso já é um discurso de poder hierárquico, porque para eu empoderar essa pessoa aqui, eu preciso antes estar assumindo que eu sou poderosa, que eu tenho algum poder. E se a gente está falando de poder social, existe uma linearidade, né, uma homogeneidade dentro dos nossos grupos minoritários, né, e eu sempre reforço, quando a gente fala em minoritário, não é em quantidade, é minoritário no acesso aos direitos que já são garantidos. Então, dentro dos nossos grupos minoritários, a gente tem o mesmo poder. Não importa que eu vá para casa, de repente, não é o caso, mas suponhamos que eu fosse para minha casa agora dirigindo o último carro, o último modelo, e aí eu entrasse na minha casa, ela fosse uma casa maravilhosa, lá no centro da burguesia paulistana e tal. Isso não me livra, por exemplo, de tomar 4 tiros daqui a pouco e ser uma nova Marielle. Né? Então, eu acho que a gente precisa discutir com bastante seriedade o que a gente entende por poder. Eu acho que parte um pouco daí, porque o Brasil, a sociedade brasileira, eu costumo dizer que a gente tem as sociedades, né, elas têm uma personalidade, né, uma personalidade coletiva. Então, faz parte da personalidade coletiva do brasileiro essa imposição. Em todos os lugares onde você vai, inclusive eu falei isso no decorrer aí do documentário, tem muitas pessoas que se acham progressistas, mas elas usam o discurso de poder, a lógica de poder, para oprimir também em algum momento. Elas reproduzem essa ideia de poder. Né? Então, acho que a gente tem que começar por aí, questionando essa lógica de poder, para a gente conseguir desarticular esse tipo de fenômeno. E, assim, né, não é fácil. Não é fácil. São processos históricos, a gente tem que ter muita paciência e muita persistência, e, principalmente, muita coragem também. Eu acho que a gente vai ter que ter, daqui para frente, muita coragem para enfiar a mão nas feridas mesmo, sabe? Eu também percebo muito isso. A gente tem muito medo de abordar certos assuntos, certos tabus. Não vou falar, porque isso. Não, é isso. A gente vive em sociedade, os problemas estão aí, as feridas estão abertas. Vamos meter a mão e consertar o que der para a gente fazer. Acho que começa por aí. Não sei se você respondeu a sua pergunta. Não, eu vou ficar com um ponto que você trouxe, como a gente vai fazer uma arte que não seja política. E aí, quando eu falo que eu quero falar de outros temas, assim, na verdade, é porque eu me tornei cineasta por conta do ativismo, da militância, porque em 2015 estava acontecendo a Marcha das Mulheres Negras, eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a, sabe, assim, de alguma forma em Santos, que o movimento era muito menor, mas também a gente tentando fazer algumas articulações lá. Quando eu me vejo frente ao audiovisual, como diretora, como autora, como roteirista, e a gente precisa sobreviver. Eu preciso pagar as minhas contas. E eu vejo que os temas que são solicitados para mim são sempre os temas das desigualdades, como se eu não pudesse falar de outros, os temas, sei lá, dos romances, porque isso da beleza, exatamente. E aí, mas eu não estou querendo, porque eu acho que a nossa existência, eu não tenho como tirar, ela é política, sim. Porque eu falar que eu sou uma mulher negra, que, né, trazer a questão da discriminação, trazer a questão da estrutura racista do Brasil, isso já vai me colocar nesse lugar automaticamente. Mas quando eu falo, porque assim, eu penso que criatividade, pensar estética, construir uma estética, ela precisa de outros tipos de abordagem que não
é necessariamente a ferramenta da militância. A militância, ela me dá bagagem, ela me dá pensamento, porque assim, realmente eu virei uma pessoa que eu tenho dificilmente num debate com, sabe assim, quando as pessoas querem, por que só tem mulheres negras nos seus filmes? Não sei o quê. Rapidamente eu consigo trazer números, trazer uma abordagem política para isso. Mas, para pensar a criatividade, até que ponto eu tenho que ficar acessando as minhas dores sempre? Sabe, assim, essa é a minha pergunta. E assim, eu estou abrindo porque está em aberto para mim, não é algo que eu tenha... porque, assim, até, inclusive, eu acho que depois, no segundo semestre, eu acabei de produzir com Quebrando o Tabu, com a série, que vai para o GNT, sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio, que vai estrear em agosto, no GNT. E aí eu sinto que é o fechamento de um ciclo desses trabalhos que estão atrelados às minhas dores, inclusive, sabe assim? Não que eu não vou falar mais disso, eu não acho que isso seja possível até, mas eu quero entender o que é o outro caminho, sabe? Porque eu estou sempre sendo puxada para isso, sabe? Não sei, eu posso estar sendo superficial um pouco aqui, mas é algo que está aberto para mim também. Alguém tem mais alguma pergunta? Lá no fundo. Obrigado pelas palavras. Me senti altamente contemplado em tudo que você trouxe. E, ao final do vídeo, você falou uma coisa que, olha, que nega Duda já me falou. Nossa. Nossos passos vêm de muito longe. E aí, toda vez que eu participo dessas coisas assim, igual a Mana disse, assim, eu tenho mania mesmo de contar quantos pretinhos tem, olhar assim, quantos dos nossos estão presentes. Eu adotei essa mania há muito tempo. E é notável. Que é bem pouquinho. E aí, toda vez que acontecem essas coisas, eu saio com a seguinte pergunta, que eu quase nunca pergunto, mas dessa vez eu não vou levar essa pergunta para casa. Graças à sua fala. Mas eu sempre levo para casa. Dessa vez eu não vou levar. O que as pessoas não pretas vão fazer com isso daqui para frente? Bom, acho que é uma fala, né? Sim, irretocável, né? Você decretou. Acho que é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? Eu penso o seguinte: numa sociedade opressora como a nossa, todos nós temos trabalho, mas é evidente que o trabalho de quem está na posição de privilégio social é infinitamente maior. E acho muito legal a Dai falar sobre isso, sobre essa coisa de você sair um pouco aparentemente sair do foco do debate racial, né? Porque as pessoas também muitas vezes ficam muito focadas naquilo. Eu vejo, por exemplo, quando acontece alguma grande tragédia, né? Mais um número para as estatísticas aí. As pessoas estão falando muito na Marielle Franco, na morte dela, que é óbvio que essa morte foi altamente impactante para todos nós, especificamente nós, mulheres negras, comunidade negra. Agora, ela não foi a primeira, né? Ela não foi a primeira. E, infelizmente, a gente sabe que ela não vai ser a última, né? Então, acho que todo dia a gente está com um número a mais nas nossas estatísticas, né? E aí eu vejo as pessoas brancas todas muito concentradas em alguns casos específicos de negritude, porque acontece uma coisa. Eu acho que as pessoas precisam começar a entender a dimensão emocional da questão racial, né? Porque é muito fácil para uma pessoa branca defender uma pauta da negritude quando aquela pauta tem alguém que é do apreço dela, né? Então, olha, eu gosto dessa moça aqui, negra, ela é minha amiga, eu sou branca, aconteceu alguma coisa com ela, eu vou lutar contra o racismo. Na verdade, não está lutando contra o racismo, está lutando contra o que aconteceu com aquela pessoa que, embora seja negra, é da sua afeição. Mas e os outros? Né? As pessoas brancas têm dificuldade de enxergar que é uma estatística, não é uma coisa personificada. Né? A gente teve Marielle, mas a gente teve Luana Barbosa, a gente teve Cláudia sendo arrastada, a gente teve 5 meninos lá de Costa Barros, a gente teve chacina do Cabula, e a gente tem diariamente notícias de diversas pessoas negras morrendo. E onde estão essas pessoas que colocam toda a força na luta
pela Marielle Franco, que é óbvio, né, inquestionável que é necessário a gente cobrar justiça. Mas a gente tem que entender que ou você trabalha a questão como uma estrutura que está matando, ou então não adianta você pegar uma placa e gritar e se indignar. Né? Eu acho que tem muito isso, também tem a ver com a personalidade brasileira. Né? Assim, morre o vizinho de uma brutalidade qualquer. Eu, dentro da minha casa, falo, nossa, estou sentindo muito pelo meu vizinho que morreu. Nossa, que coisa e tal, não sei o quê. Mas eu fico lá sentado. Agora, quando é na minha casa, aí eu vou levantar, quero fazer camiseta, fazer bottom, ir para a rua, chamar todo mundo, cobrar justiça, querer mudar as leis e tal. Então, acho que muitas vezes falta isso. E eu concordo plenamente com você. As pessoas brancas precisam entender que o maior trabalho tem que ser delas mesmo. Não tem como não ser delas, porque elas é que estão nessa posição de poder que a gente precisa questionar. Enquanto elas estiverem nessa posição de poder, não tem como você achar, não tem como essas pessoas brancas acharem que basta a indignação. Senão fica todo mundo assim, um exército de senhoritas Morello, que olham com aquela cara de dó, de piedade, mas no fundo não estão também se questionando, né? Qual é a sua prática racista do dia a dia que precisa ser desarticulado, né? Entrar nos lugares e pensar quantas pessoas negras trabalham aqui, por exemplo, no meu escritório de arquitetura, que está fazendo um projeto de urbanização da favela não sei da onde. Quantas pessoas negras estão aqui encabeçando isso? Quantas pessoas negras estão aqui na posição de decidir e não de ser um outro lugar de subalternidade sendo reproduzido dentro de um espaço de poder? Né? Então, vamos movimentar aí. A gente precisa dessa movimentação. É só ela que pode mudar alguma coisa. Qual o seu nome, desculpa? Richard, meus sentimentos pela perda do seu primo. Eu penso que... Eu vou ser bem direto, assim, e não vou estender muito essa história. Eu acho que a Joyce já respondeu. Eu acho que tem uma questão que, para mim, de Mulheres Negras Projetos de Mundo, de todas as vezes que... Eu acho que deve ter chegado a talvez 70 exibições, assim, e quase todas as vezes eu estava presente falando com o público, grande parte de mulheres negras, mas sempre muitas pessoas brancas presentes. E a pergunta que eu fazia, e eu continuo fazendo, é das pessoas brancas entenderem a desumanidade delas, porque se elas não conseguem compreender o quão violento é o privilégio dela perante a nossa a ausência de direitos para, sabe, assim, não vai ter avanço. Eu acho que a primeira é uma desumanidade, sabe, assim, e como você vai lidar com a sua desumanidade? Essa é a pergunta também que eu tenho para fazer. E eu também queria levantar uma questão que é o seguinte, né? Antes da gente começar a debater e de assistir o documentário, as pessoas ainda poderiam ter a desculpa de falar: eu nunca ouvi falar desse debate, não é um debate que me atinge, mas a partir disso, a partir que a gente começa a falar e começa a debater, as pessoas que estão aqui passam a ter um compromisso, porque quando ouve a gente falar, tem que cair a ficha e entender que o processo é de todos. O processo não é meu, o processo não é da Dai, o processo não é da Joyce, não é, sabe, não é um processo particular, é um processo coletivo. E a gente só vai avançar enquanto sociedade, enquanto a gente entender, a gente que eu digo a sociedade como um todo, entender que todas as lutas nos pertencem, sabe? A luta por moradia me pertence. Sabe? A luta contra o machismo me pertence. E não só pertence às mulheres, pertence também aos homens. Sabe? Então, é entender que a luta ela é coletiva e ela, para ser combatida, ela precisa ser entendida por todos. Então, acho que o caminho é mais ou menos esse. Também queria abrir para perguntas para as pessoas lá de fora e queria dizer que a gente vai fazer agora por blocos. Né? Um bloco de 3 perguntas e a gente responde e continua as perguntas. Quem estiver aí fora e quiser fazer uma pergunta, vem aqui para a porta, por favor. Oi, boa noite. Nossa, alto. Mas meus cumprimentos a Joyce Beth, às companheiras e companheiros da Oxfam, e a todas e todos aqui presentes. A minha pergunta é a seguinte: desde tempos remotos existe uma tentativa de construir alguma coisa que seria uma identidade nacional.
Aí dá para pensar em José de Alencar, com Iracema, dá para pensar em Mário de Andrade, com Macunaíma, em Darcy Ribeiro, com o povo brasileiro. Quase todas essas tentativas elas são feitas por pessoas brancas em uma posição de privilégio. E, sim, quase todas as vezes acabam trazendo preconceitos nas concepções, como bem explicado no livro Atolista da Inteligência Brasileira. Desculpe, esqueci o nome do autor. Mas entretanto, persiste a dúvida se seria ou não seria possível, se seria desejável ou não desejável construir alguma coisa como identidade nacional. De um lado também tem os internacionalistas, que dizem que isso daí seria negativo, porque o sonho tem que ser de construir alguma coisa que ultrapasse barreiras nacionais. Tem outro extremo que vai falar do regionalismo, que então não seria desejável qualquer coisa mais abrangente. E eu entendo que eu estou fazendo essa pergunta de um lugar de privilégio. Afinal de contas, eu tenho a possibilidade de fazer essa pergunta, por assim dizer. Muitas pessoas têm como preocupação imediata se vão ou não vão conseguir alimentar seu filho, se vão ou não vão ser mortos no dia. Entretanto, em um contexto em que você tem a extrema-direita conseguindo o apoio popular, em grande parte baseado no que seria um nacionalismo, eu acho que essa pergunta ela tem ao menos uma relevância para uma reflexão, até que ponto é desejável e possível a construção de alguma coisa como uma identidade nacional, de forma que não seja exclusiva e de que não seja preconceituosa, que leve em conta todas essas questões. Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Mais alguém aí fora? Tem alguma pergunta? Pessoal tímido. Pode responder, se quiser. Como você chama? Esqueci seu nome. Gabriel. Olha, eu acho, Gabriel, que a gente não tem... Eu acho que a gente precisa reconhecer a nossa identidade nacional, na verdade. Né? Não, acho que a gente está construído já. Né? Então, acho que reconhecer seria o caminho. Né? Reconhecer com tudo de bom e de ruim que a gente tem. Com o nosso lado conservador, mas também com o nosso lado... otimista, por vezes, a nossa cultura, os marcadores regionais, as diferenças regionais, os conflitos internos entre uma região e outra e tal. Eu acho que é mais esse o caminho da discussão, né? Eu estudo cada vez mais a colonialidade, né? A decolonialidade. Eu acho que esse eu estudo porque eu acredito como caminho para a gente conseguir entender a nossa persona, né, brasileira, nossa persona nacional. Porque sem isso também a gente não tem como avançar muito. Se a gente não reconhecer quem a gente é enquanto nação, fica muito difícil que a gente consiga entender os nossos principais problemas. Né? Eu acho que essa leitura de sociedade, e, claro, sem os estereótipos, preferencialmente sem os estereótipos, né? Então, eu acho que essa discussão tem que fazer parte da pauta racial, né? Principalmente, porque, como você falou, é sempre pessoas brancas fazendo um reconhecimento. E as pessoas brancas vão fazer um reconhecimento do seu lugar social, não do lugar social geral, da massa. Né? Ontem eu estava ouvindo, eu sou muito fã, tipo, Chico Science, adoro o movimento Mangue Beat, tal. Eu acho que o Nordeste e o Norte, eles são, assim... O espelho da cultura nacional está por ali, não está aqui no Sul e Sudeste, porque a gente está sempre imitando, a gente está sempre, né, fazendo uma caricatura imperialista, da cultura imperialista. Né? Desde que eu era estudante do ensino médio eu via meus professores falando que a gente é quintal dos Estados Unidos, quintal da Europa, a gente está sempre querendo imitar o que está longe, o viralatismo ainda é muito forte, a falta de gosto pelo próprio país. Né? Eu estava revendo, por conta da morte da Ruth de Souza, revendo o Assalto ao Trem Pagador, que é um filme fantástico, acho que todo mundo precisa ver. Tem uma leitura da sociedade muito importante, apesar do cineasta, do diretor e roteirista ser um homem branco, ele consegue fazer uma leitura das relações raciais com muita precisão. E uma das coisas que me salta aos olhos é justamente o fato de que, em algum momento do filme, eles duvidam que o crime, você vê uma coisa negativa, que o crime poderia ter sido
idealizado por brasileiros, de tão bem feito que foi. Não, só pode ser gringo. O brasileiro não tem inteligência para isso. O brasileiro é ladrão de galinha. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer quem a gente é, abandonar esses vícios, esse viralatismo. Isso não significa, por exemplo, que a gente tem que desprezar toda a cultura, né, que nos cerca, todas as nossas referências. Eu não vou deixar, por exemplo, de ler uma Angela Davis. Eu não vou deixar de ler uma Patrícia Hill Collins. Mas eu também vou colocar na minha estante coisas que são nossas. E isso tem que ser a minha prioridade. Porque, por mais que Angela Davis escuta a pauta racial, ela não é daqui. Né? E Milton Santos falava uma coisa que eu considero muito legal. Assim. O Milton Santos falava: eu sou um negro brasileiro e não desejo ser outra coisa. Né? Então, o que é ser negro no Brasil? Isso a gente tem que entender. O que é ser mulher no Brasil? Por mais que as minhas referências de fora me ajudem a enxergar algumas coisas, é entendendo primeiramente quem eu sou enquanto mulher negra brasileira que eu vou conseguir propor alguma coisa, propor algum pensamento, propor alguns caminhos e tal. Então, acho que não é uma questão da gente construir uma identidade nacional. Acho que ela já está construída a partir do momento que se iniciou tudo isso daqui. A gente precisa reconhecer tanto o seu lado bom quanto o seu lado negativo, para a gente conseguir valorizar o que nós temos de melhor e consertar aquilo que não é tão apropriado assim. Mas essa construção ela tem que ser também geral, não pode ser só a partir do lugar do homem branco. Tem que ter a comunidade negra, a comunidade indígena, LGBT, as mulheres, as crianças, os idosos. Tem que ser uma coisa realmente, um reconhecimento coletivo, com cada um pautando ali a sua experiência de brasileiro, de brasileira. Alguém tem mais alguma pergunta, questionamento? Ela aqui, ó. Vai fazer lá e traz para cá. Oi, eu sou a Tati. Eu sou do Rio de Janeiro. Nos conhecemos pela UF e tal. Posso fazer E uma sugestão? Está cheio de gente lá atrás, lá fora. Se você se levantar, elas vão ouvir melhor. Não é verdade? É verdade. Ai, agora eu estou até com vergonha. Sou tímida. Eu sou estudante de produção cultural. E aí a fala... Ela sumiu. A fala dessa moça que estava aqui... Isso. Ela me impacta muito, assim, porque eu fiz a curadoria de uma exposição ano passado. E eu trabalho com arte e quero continuar trabalhando com espaços culturais. E aí eu resolvi fazer o meu TCC sobre essa inserção de pessoas marginalizadas em espaços culturais, que, na maior parte das vezes, ficam em espaços elitizados da cidade, e como essas pessoas elas entram nesses lugares e elas aproveitam esses lugares que muitas vezes são gratuitos, e como elas se sentem nesses lugares. E aí como eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem uma relação com a cidade um pouco diferente, principalmente essas pessoas marginalizadas, porque aqui todos esses lugares ficam no centro da cidade. E as pessoas marginalizadas, tirando os moradores de rua do centro, elas não... Lá no Rio de Janeiro, elas estão naquele lugar, porque com as favelas e tal, então elas estão muito próximos desses espaços. Né? E aí, enfim, isso não tem nem nada a ver com a pergunta que eu ia fazer, na verdade. Mas é só mesmo um paralelo, assim, de como eu enxergo, sendo de um outro lugar, como eu enxergo esse espaço urbano de São Paulo. É completamente diferente de como as pessoas adentram esses espaços no Rio de Janeiro. E, na verdade, o que eu ia comentar era mais sobre o futuro, na verdade, porque o futuro, principalmente para nós, pessoas pretas e LGBTs e tal, ele é um futuro um pouco nebuloso, assim, né? A gente não sabe, a gente está começando a perceber um possível futuro pior do que a gente talvez imaginasse. E aí eu, na verdade, quero, assim, sei lá, uma palavra de conforto, não sei,
sobre essa questão, assim, o que fazer e o que continuar fazendo. Sim, continuar lutando e continuar fazendo as nossas coisas e continuar. Mas como vocês enxergam esse futuro, assim, sei lá, um conselho para as pessoas que estão começando, não sei, mas algo assim. Tchau. Mais alguém tem algum questionamento? Eu queria agradecer vocês, todas as pessoas presentes. Dai, você cada vez mais sou fã da sua pessoa. A frase "o urbanismo é daltônico", eu queria te agradecer porque você é uma pessoa que está fazendo com que o cinema também seja esse daltônico de trazer outras pessoas a se cada vez mais apaixonar pelas coisas que vocês demonstram para a gente. Eu estou agradecendo e falando da frase do daltônico, e que ela é uma pessoa que está fazendo o cinema também se transformar em daltônico, e cada vez mais horizontalizado, porque o que nós estamos precisando, principalmente eu, que infelizmente tem muitos lugares que eu não consigo entrar, porque eu sou da periferia e é caro. Então, nós estamos, não sei lá no plenário, mas infelizmente no Sistema S, nas escolas por aí, todo mundo está sendo terceirizado. Então, limpeza está ganhando 1/3. E quando você ganha 1/3 do salário, vocês não têm condições de participar. Eu só estou aqui porque eu tive o privilégio dos meus pais, lá nos anos 80, me levar nas reuniões da Voz da Unidade. Nós estamos há 30 anos em São Paulo com um governo PSDB. E a melhor coisa que, infelizmente, não foi suplantado no Brasil, foi, felizmente, ela não tirou o seu nome, foi o CELS, onde as pessoas das periferias tinham o privilégio de ter dança, teatro, música, e não foi suplantado para o Brasil inteiro, porque eu não consigo fazer uma graduação, eu não consigo me formar numa graduação. Todavia, eu conheço um monte de gente que tem sensibilidade, e que hoje em dia, através de uma câmera, através dessa tecnologia que nós temos, um data show, um projetor, a gente pode ir em qualquer lugar. O que Mazzaropi fazia lá nos anos 80, nos anos 70, nos anos 50. Então, eu quero agradecer cada vez mais essa horizontalidade, ou esse linear, e que se lá também no plenário eles ganham 1/3 do salário, porque não tem coisa pior do que você limpar, porque o Tancredo, teoricamente, morreu de infecção hospitalar. Então, não adianta ter 10 anos de medicina e, se o ambiente não estiver limpo, as pessoas coabitarem. Então, gratidão, amiga. Gratidão a todas vocês e a todos nós presentes que estamos aqui falando sobre as maiorias. Gratidão mesmo. E a união e trabalhos bonitos, como das meninas fizeram. E eu não tenho uma pergunta, eu tenho que só agradecer a vocês por estarem transformando o espaço. Alguém aí fora? Pode entrar. Boa noite. Bom, obrigado pelo diálogo, né, pelo compartilhar essas ideias. E eu gostaria de perguntar como é que essa discussão tem chegado às periferias, como é que é possível pensar nessa interlocução para que a gente possa expandir com quem vive essa opressão dessa cidade desigual. Que formas, né, a Joyce falou desse diálogo, de fazer essa discussão da apropriação da cidade, do urbanismo, né, como você tem olhado para essa ação, para essa tarefa, né, para essa proposta, e que interlocuções você tem pensado com outras políticas públicas, como a educação, como os espaços socioassistenciais, mesmo as questões da habitação, que é uma super questão da cidade, como você mesmo apontou. Bom, começar só um esclarecimento. Essa expressão, né, urbanismo daltônico, ela na verdade era de uma socióloga norte-americana que estuda também os espaços da cidade, a Michelle Valley. E aí eu, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras e tal, me deparei com esse termo e falei, é perfeito, né? Porque é isso, né? O Brasil, na verdade, é daltônico. Tudo que se faz não olha nunca a raça. Fala em desigualdade, 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 mas de onde sai essa desigualdade, né? Qual a cor da desigualdade? Qual é a cor da segregação socioespacial? Qual é a cor da ausência nos ambientes elitizados, nos espaços de poder, né? Então, a Michelle Valley cunhou esse termo aí. Ela tem sido uma das grandes referências minhas, juntamente com
uma urbanista indiana chamada Nanya Roy, que fala em urbanismo subalterno. E aí eu acho que casa muito com a pergunta que o outro rapaz ela fez, né? E que ela fez também dos apontamentos sobre a questão cultural. Eu acho que a gente está num período que a gente precisa fazer uma reorganização a partir daquilo que a gente daquilo que a gente tem, daquilo que sobrar para a gente. Né? Não dá para você ficar contando muito com o poder público daqui para frente, porque todas as políticas estão sendo podadas, dinheiro que já era escasso está sendo cortado. Então, a gente vai ter que articular insurgências, cada um no seu território específico, da maneira que tiver, né, do jeito que der para fazer. Eu acredito que a arte, ela só ela é uma coisa meio cruel, assim, dizer isso, né? Soa um pouco cruel, um pouco pesado, mas é uma realidade. A arte, ela acaba por se beneficiar, se você for olhar nos momentos históricos, quando a repressão, quando o conservadorismo avança e tal, a arte acaba se projetando mais, né? Porque você tem uma escassez de recursos que vai exigir muito mais a sua criatividade, vai exigir muito mais do seu braço, do seu fazer em tempo real, do seu diálogo direto com as pessoas. Então, acho que a gente vai ter que achar por aí esses caminhos, né? Fazer coisas diretamente nas periferias e tal. Assim, eu tenho andado pelo Brasil. Eu acho que a coleção Feminismos Plurais, o que ela me proporcionou de mais bacana é chegar em lugares que muitas vezes eu nem sabia que existia, né? E é claro que eu vou sempre ter uma abordagem, vou falar sobre empoderamento, que está mais no âmbito das sociais, das ciências sociais, ciências políticas, mas é óbvio que eu também vou colocar ali a minha sementinha do direito à cidade. É lógico que eu vou tentar ali despertar na criançada, na molecada com quem eu for dialogar, esse olhar para a cidade, essa atenção um pouco maior. E a gente está aí, né? O pessoal chama, a gente vai dialogar, vai fazer palestra, vai conversar. Eu me comunico muito através das redes. Eu acho que o grande potencial das redes sociais, pelo menos por enquanto, né? Não sei como é que vai ser daqui para o futuro, mas a gente tem essa possibilidade de você estar conversando em tempo real com as pessoas e despertando discussões, aí você dá um toque ali. Eu uso muito o meu aparato das redes para fazer comunicação de qualidade. Sabe, assim, as pessoas perdem tempo com tretas, com fofoca, com distorções de toda espécie, e eu sou capricorniana com ascendente em virgem. Então, para mim, o negócio de perder tempo está fora do meu radar. Se eu tenho um espaço nas redes e esse espaço reverbera de alguma forma, eu quero levar o que eu puder de melhor, resgatando coisas, colocando as minhas pesquisas ali. Obviamente que eu não coloco tudo, né, porque é o meu instrumento de trabalho, as ideias, o pensar, mas você joga ali algumas sementinhas e essas sementinhas vão reverberando, vão, né, correndo o mundo e tal. Eu tenho uma alegria muito grande, eu me sinto uma pessoa privilegiada, agora não no sentido exatamente social, mas no sentido humano mesmo, de estar fazendo parte da vida de uma nova geração de arquitetas e urbanistas negras, que me mandam muita mensagem, me mandam e-mail dizendo que se inspiraram, que gostam de mim, do meu trabalho, e quer ser arquiteta, quer ser urbanista, quer estudar isso e tal. Então, eu acho isso muito legal. Então, quer dizer, o trabalho da gente, às vezes, parece que você não está fazendo nada, né? Às vezes você fala, eu estou aqui falando sozinha, ninguém curte minha postagem, estou flopada, não sei o que lá e tal. Mas, quando você menos espera, você tropeça nos resultados daquilo. E aí, eu já deixo para você esse respiro, né? esse foco de luz de esperança. A Sueli Carneiro falou uma coisa que eu acho ótima, né? Que é uma frase, inclusive, não sei se ela tirou da música, mas tem também na música do Barão Vermelho, saudações a quem tem coragem. Eu acho que a gente vai ter que se munir, se vestir de coragem e não abandonar, porque se você parar para pensar, se você fizer um estudo cronológico aí, né, do que os nossos ancestrais passaram, a gente, né, por mais tenso que esteja a situação, a gente ainda tem caminho, a gente ainda tem pelo menos um norte, né, tem um horizonte lá no fundo, mas tem alguma coisa. A minha avó, eu tenho 4 filhos, a minha avó teve 8. Né, eu tive 4 filhos num hospital, a minha avó teve 8 filhos em casa. 2 desses filhos nasceram no meio da plantação que ela trabalhava. Ela ia trabalhar com barrigão, ela já sabia que ia virar a lua ia mudar, então ela já levava tesoura, levava pano, já falava para a mulherada que trabalhava junto com ela, falava, já estou nos dias de ganhar. Ela sentia as dores, ela se afastava, fazia o parto, se limpava, cortava, amamentava, colocava a criança e voltava para trabalhar. Né? Eu não sei o que significa isso. Então, eu acho assim, quando a gente fala em ancestralidade,
Eu gosto muito dessa palavra porque a ancestralidade ela serve para a gente se inspirar, mas ela serve também para a gente entender a nossa posição de vantagem atual. Né? Porque muita gente sofreu, sangrou lá atrás para que hoje em dia eu estivesse aqui com 3 mulheres negras, falando para outras mulheres negras, outras pessoas negras, pessoas brancas também. Então, a gente caminhou. Não dá para dizer que a gente não caminhou. E eu acho que tem que ser essa a esperança. Como eu falo no final do documentário, né? As estruturas sociais são muito difíceis de lidar, de quebrar, de tensionar. Então, só com muita paciência e com muito realismo também. Não adianta a gente achar que... Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo uns discursos como se elas fossem acabar com o racismo sozinhas, ou cobrando algumas pessoas negras que estão em algumas posições que conseguiram ter algum tipo de avanço, como se aquela pessoa conseguisse dar conta sozinha de uma série de demandas históricas que a gente tem. E as pessoas negras estão adoecendo, as pessoas negras estão morrendo, estão se matando. Além de você ter um genocídio que o Estado, que o Brasil proporciona, também tem pessoas negras se matando. Né? Quer dizer, o racismo adoece em diversos níveis, você vai lá e ou você morre na mão da polícia ou você mesmo se mata. Agora, por quê? Porque a gente também precisa começar a prestar atenção nas nossas grandes expectativas, nas nossas grandes ilusões. Às vezes, é muito mais militante você perder 1 hora conversando com o seu psicólogo, com o seu psicanalista, você cuidando de você fazendo alguma coisa para você, porque você vai estar se fortalecendo e dando prosseguimento, né, à sua luta, do que você estar lá numa passeata, gritando, se esgoelando, brigando dentro de um espaço com outros militantes e tal, né, naquela tensão, ninguém se entendendo mais. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas têm que parar de fazer militância, parar de fazer discussões nos espaços e tal, mas eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva real do que a gente pode e do que a gente não pode fazer, dar passos que as nossas pernas alcançam e não achar que a gente não fez nada, não está fazendo nada, que nada evoluiu. Lá atrás teve gente que passou por muito mais coisas e resistiu, então a gente tem a obrigação de enxugar a lagriminha, arregaçar a manga e pôr o pé na estrada de verdade. Bom, eu anotei algumas coisas aqui enquanto a Joyce ia falando. Assim, a primeira pergunta, o que fazer, né? Eu também me pergunto muito, assim, o que fazer diante do Brasil de 2019. E aí eu concordo com a Joyce, assim, eu acho que tem um lugar que é cuidar da nossa cabeça. E cuidar da nossa cabeça tem muitas maneiras de cuidar da nossa cabeça, né? Ou a gente se voltando para, inclusive, uma religião, as religiões de matriz africana, ou cuidando da sua cabeça, procurando um tratamento, um lugar, sim, da psicanálise, que eu acho que a gente precisa estar nesse lugar, porque é muito as violências que a gente sofre diárias, elas causam muitos danos diários também. Então, mas aí, assim, depois eu volto para isso, assim, pensando o que a Joyce também trouxe das redes sociais. E aí, pensando nas redes sociais e pensando no que você trouxe do Celso, em relação à questão do... Como é foda, né, sabe, estar nesse lugar, mas não é tão assim, porque eu continuo sendo lida como uma mulher negra, uma pessoa que vem de uma família pobre, e aí isso significa o quê? Que como diretora, na verdade, eu tenho que brigar 3, 4 vezes para ser escutada, sabe, assim, geralmente, numa equipe que não fui eu que contratei, que fui eu que escolhi, mais do que contratar, escolher. E aí, isso é muito violento também. Sabe, assim, e eu estou só me dando conta agora de que algumas coisas que eu passo, que às vezes eu sou muito do diálogo, eu acredito realmente no lugar do diálogo, da escuta, mas assim, quantas vezes que eu penso que a pessoa está me escutando, que eu penso que a gente está dialogando, mas você vai ver, ela está tentando me boicotar em algum lugar, e aí quando eu vou ver, a coisa não andou porque ela me boicotou. E aí ela não vai, né? Só que aí eu não posso, eu estou num trabalho em equipe, eu não posso ficar entrando em DRs, em tretas. E aí começa, sabe, assim, ser diretora vira um ponto bem duro, assim, sabe?
E então no audiovisual não é diferente. Fazer esse filme, como todos os outros que eu fiz, e todos mesmo, assim, sabe? Em algum momento eu tive que enfrentar o machismo, a misoginia, o racismo, sabe, assim. Então a gente está muito distante, porque se acontece o que, né, do desmonte das políticas, o desmonte das políticas públicas, a gente vendo para o audiovisual, aí caramba, Ancine, cara, mas a gente nunca acessou essa grana direito, a gente não tem nem condições de ter uma produtora. Eu costumo dizer que eu sou uma diretora premiada sem câmera, sabe, assim. Isso diz muito do que é ser uma mulher negra pensando em audiovisual, entendeu? Então, não tem glamour, eu acho que é isso. Assim como todos os outros lugares. E aí, pensando na pergunta do rapaz que falou sobre a questão das periferias, eu acho que mais do que isso. Hoje, a gente tem uma cineasta aqui, Ana Carolina, que fez um filme chamado Visionários da Quebrada, que circulou também. Ela vem da Quebrada e produziu esse filme com personagens, pessoas, entende? E aí, para mim, mais do que perguntar o que a gente está fazendo, é perguntar como a gente está dialogando, porque a gente não tem muito poder para... A gente não tem poder, né, para fazer, para efetivar. Eu tenho, por exemplo, quando... todos os momentos que... hoje eu estou cada vez menos educadora por conta mesmo do tempo, que eu não tenho a me dedicar a isso, mas eu sou formada em filosofia, tenho uma licenciatura em filosofia que me dá a possibilidade de ser professora, inclusive. E aí eu sempre penso, se tem alguma coisa que eu quero executar, né, Vinícius? De pensar de que projetos que a gente pode fazer, eu quanto produtora também, para que outras pessoas tenham acesso à informação, que não demore 18 anos, que eu tenho 36, para fazer aquilo que ela tem potência, sabe? De repente, um menino de 18 anos que ter essa possibilidade e oportunidade. E como é isso? Entendeu? E aí eu acho que também é uma paciência com a gente, voltando para o que fazer. Assim, eu me vejo muito, às vezes... Até a Thaís Moraes, ela falou assim, de ter compaixão com a gente, porque cada vez mais que... Parece que teve uma pessoa que falou assim, ai, nossa, você está famosa. Eu falei, famosa do quê, gato? Sabe assim? O que é famosa para você, sabe? E... Para mim, na verdade, e aí eu estou falando isso porque é muito duro estar nesse lugar. Muitas vezes eu me pergunto, será que eu quero isso mesmo? Será que vale a pena? Vale a pena passar por processos que me adoecem? Porque aí, quando você vai ver, você está sendo boicotado. E assim, o racismo é isso, ele é uma armadilha perfeita. Você não é porque eu quis, não é porque eu estou autorizando que as pessoas me boicotem. Não, porque o boicote é essa armadilha que a branquitude ela consegue instaurar muito bem. Por quê? Para fechar, porque assim, e é uma coisa que eu entendi também nesse meu processo de 3 anos no audiovisual como diretora. O diretor, no audiovisual brasileiro, principalmente, né, pensando no que a gente está falando de Brasil, ele é esse lugar de poder. Então, se eu estou questionando o que é lugar de poder, é o lugar da pessoa que tem a grande ideia, e que aí ela executa a grande ideia. E aí que ela é o foda do rolê. Mas eu não sou foda do rolê, porque primeiro que eu não tenho a câmera, eu não tenho a estrutura da produtora. Eu não, sabe assim, a minha forma de executar o audiovisual é outra. Inclusive, para mim, muitas vezes é no lugar pensando em educação e pedagogia. Como é que a gente pode... Porque se a gente a gente entendeu que o Brasil é racista e que a gente vai ter que reformular essa estrutura, a gente tem que rever, e para rever vai mexer nas feridas, vai ter que cavocar, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma que não é simples. Não é só, eu li o que é empoderamento, eu li a coleção, eu, branco, e agora eu posso... Não, sabe assim, só de você acordar e lembrar que você não tem preocupação se você vai sair na rua e que você vai ser abordado, ou pode ser morto, pode ser... Sabe assim, isso já é um lugar que você vai ter que rever esse lugar para dialogar comigo. Todos os dias, porque a gente tem que pensar nisso todos os dias, sabe, assim, todos os dias. E aí é isso, assim, eu teria muita mais coisa para falar, mas
ser uma diretora negra, para mim, é nada mais do que rever esse lugar do estereótipo e da ausência de subjetividade que nos colocam todos os dias. E não é só no audiovisual, é todos os dias, né? Porque quando o amigo lá traz as referências literárias dele, eu falaria só uma coisa, assim, eu não respondi isso, mas cara, eu não estou procurando identidade só, porque identidade exige uma unicidade. Eu nem sou platônica, eu sou formada em filosofia, e o Platão, para mim, ele foi importante por uma série de coisas, para a construção da filosofia, mas, sabe assim, eu quero muito mais pensar com quem abre essa possibilidade de unidade, porque nós somos plurais. E aí, pensando, de novo, em lugar de poder, do homem branco, se tem o homem branco no topo da pirâmide, e pensando no quem vem depois, que somos, quem não é homem branco. Cara, e aí a gente é a diversidade. A gente é a diversidade em quê? Em relação ao homem branco? Ou a gente é a diversidade porque a humanidade é diversa porque é diversa? Essa é a pergunta que eu faço, sabe? Assim, eu não quero mais ser a diversidade em relação ao homem branco, porque senão, de novo, a gente está nesse lugar de uma disputa de... Não sei se é de poder, Joyce, me corrige, mas é num lugar assim, de um conflito de existência, sabe? Assim, que, se for para ser diversidade, é todo mundo. Que seja circular, como diz a Monique, sabe? Assim, que seja um outro lugar. Não mais essa porcaria dessa pirâmide. Sabe assim? Porque senão eu nunca vou ser vista como uma pessoa. Eu sou sempre vista em relação ao homem branco e à diversidade. De novo, a minha subjetividade ela não existe, inclusive, né? Enfim, é um desabafo, eu acho que para a gente caminhar para Eu primeiro quero parabenizar vocês três, a Eloá Rodrigues por estar mediando, a Daí Rodrigues e a Joyce Berth, que eu tenho a honra de ter a Joyce Berth trabalhando como minha assessora desde que eu iniciei o mandato em 2017 como vereador, e ela tem sido uma excelente. Mas eu queria... onde vocês perguntou e o que nós, não negros, temos que fazer, o que iremos fazer, qual é o desafio diante da reflexão sobre desigualdades tão grandes que nos deparamos aqui na cidade de São Paulo e em todo o Brasil, como conseguir diminuir quais... Você há pouco mencionou o CELS, sim, o Centro Educacionais Unificados, iniciado no governo da Marta Suplicy, que constituiu um dos fatores muito significativos. Temos que pensar em quais são aqueles instrumentos de política econômica e social que efetivamente vão reduzir as desigualdades e fazer com que todas as pessoas venham a ter, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, preferência ou opção sexual, ou o que for, população LGBT, todos temos que ter pelo menos alguns direitos iguais significativos. Então, obviamente, prover a melhor oportunidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, se possível, em tempo integral, em lugares como no CELS, e também prover a melhor oportunidade possível para chegarem à universidade, como tão significativamente foram aumentadas as oportunidades nos governos Lula e Dilma, através do ProUni e todos os outros programas. Também prover a boa assistência à saúde, a realização da reforma agrária, o estímulo às formas cooperativas de produção, a expansão do microcrédito. Mas, se há um instrumento que eu... Sabe, por acaso, ontem ainda, eu estive fazendo uma palestra, convite do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Tive a honra de ter sido convidado por eles para explicar
a renda básica de cidadania. E se há um instrumento que eu abracei com muita vontade e avalio que, de fato, vai contribuir muito para transformar esse estado de coisas de desigualdade, é justamente a renda básica. E uma coisa que eu tenho o prazer de falar para uma plateia como essa é que, por exemplo, pessoas como o Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, que criou o Grand Main Bank, o bispo Desmond Tutu, companheiro de Nelson Mandela, ainda no último dia no último 18 de julho, quando Nelson Mandela completaria 100 anos de idade, ali diante de uma multidão que lotou o estádio de Johannesburg, o presidente Barack Obama fez um lindo discurso sobre as desigualdades e de como transformar as nações, os países, e diz que está na hora agora de novas experiências, como a renda básica universal e incondicional. Eu fiquei muito entusiasmado e quero lhe dizer, eu fui para a África, num dos países mais pobres, o Quênia, em janeiro último, e lá testemunhei uma experiência notável, onde todos os adultos de vilas rurais pobres do Quênia, são 267 vilas, são cerca de 21 mil pessoas que passaram a receber $22 por mês, todos os 18 anos ou mais. E eu estive com a Mônica Dallari entrevistando as pessoas, os pais, as mães ali. Em alguns lugares havia, porque ali se permite a poligamia, havia em algum dos lares sempre muito simples e modestos, nas vilas rurais, normalmente sempre o banheiro numa lugar fora da casa, nem banheiros tinham, mas estão recebendo $22 por mês, que equivale ao que o Bolsa Família paga aqui, R$ 89 por mês, mas ali com um poder aquisitivo um pouco maior, e ali pude verificar o quanto de positivo está sendo realizado a avaliação de todas as mulheres e homens, mães e pais, especialmente as mulheres, falaram de como estão ganhando maior autonomia, maior grau de liberdade, todas as pessoas dando grande prioridade à educação das suas crianças, dos seus adolescentes e assim por diante. E quero lhes dizer, o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprova a lei que vai instituir, ainda que por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, por exemplo, faz o Bolsa Família, até que um dia será universal o direito de toda e qualquer pessoa poder ter uma renda que possa ser suficiente para atender às suas necessidades vitais. Eu acredito que, na medida que o quanto antes venhamos a realizar isso, vai ser muito importante para a população. Bem, a boa nova que eu recebi ontem do coordenador nacional, Darcy Costa, é que ele, diante da exposição que fiz e da reflexão à vida lá, o movimento em população de rua vai escrever uma carta, tanto ao presidente da República quanto ao Congresso Nacional, dizendo que está na hora de começar logo a aplicar a renda básica de cidadania. Você sabe de algum lugar no Brasil onde está já se iniciando a renda básica? Não.
Então, eu vou lhe dizer, dia 5 de agosto próximo, no município de Maricá, ali na costa do Rio de Janeiro, que tem uma vantagem, porque há uma base da Petrobras em frente à Petrobras, que faz com que a receita por habitante municipal de Maricá seja 3 vezes a do morador de São Paulo, mas eles estão fazendo uma série de melhorias, entre as quais 14 linhas de ônibus com tarifa zero para a população, uma série de melhorias de creches, de escolas, o Hospital Che Guevara, que está sendo acabado de construir agora, e dia 5 de agosto começam a pagar por mês 130 mumbucas, equivalentes a R$130 por mês. Mumbuca é a moeda social local, aceita no comércio local, e até o final do ano próximo, os 150 e poucos mil habitantes de Maricá receberão uma renda equivalente a R$130 para começar por mês. Então, é uma experiência pioneira, um exemplo para São Paulo e para todas as cidades. Desculpe que eu me alonguei demais, mas a minha pergunta é como diminuir as desigualdades tão significativas que existem e o que é que podemos fazer. Queria só dizer, eu acabo de vir de Porto Alegre e tive diálogo de ontem para hoje com Paulo Paim, Olívio Dutra, Tárcio Genro e Pedro Simão, e eles me disseram, olha, seria importante você estar dialogando de tal forma a juntar o orçamento participativo, onde o povo reunido diz o que é que precisa fazer, com a ideia da renda básica de cidadania. Quem sabe isso, vocês possam até ajudar a levar adiante essa proposta, tá bem? Parabéns a vocês, está sendo ótima essa exposição. Eu recomendo a todos que divulguem para mais e mais pessoas assistirem uma geografia das desigualdades. Suplicy é o maior militante da renda básica. Aprendi com ele, conheci, né, através do Suplicy, que é um grande militante pela renda básica de cidadania, que é um projeto que eu acho tão maravilhoso, que eu aprendi a ser entusiasta junto com ele. Inclusive, eu cito no meu livro, que é Empoderamento, quando eu vou falar sobre os processos, os trabalhos que a gente pode fazer, também tem a questão econômica, e a renda básica é uma das iniciativas que contribuem aí para que a gente consiga efetivar o empoderamento enquanto política pública, enfim, juntamente com a economia solidária, com as cooperativas, e, enfim, é maravilhoso. Um prazer ter o senhor aqui, Suplicy. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. A gente está dando por fim... Vocês querem... a gente está fechando o evento agora. Vou passar para... Tem 2 informes? Pode falar. Vou ficar do jeito que eu estou, porque o bebê dormiu, né? Só de novo dizer que a gente ainda tem algumas comidinhas, então sintam-se convidadas e convidados. A Quitanda das Minas está aqui. Agradecer novamente às maravilhosas Eloá, Dai e Joyce. Acompanhe a programação da Tapera Taperá, né, nas redes sociais. Tem uma programação recheada de cursos e outras atividades tão maravilhosas como essa. E, de novo, quem tiver interesse em ter acesso ao Minidoc, entrar na página da Oxfam Brasil, que aí dá para se inscrever, receber. Inclusive, a gente está ali animando quem quiser fazer um debate, pegar o material, tentar multiplicar essa conversa que a gente fez aqui hoje. Querida, volto para você. E, mais uma vez, agradecer o convite, né, de estar aqui, mediando essa mesa maravilhosa. E passar para as manas, fazer uma consideração final e avaliação final. Bom, só queria agradecer a oportunidade. Eu acho muito importante esses espaços de diálogo, de discussão, são enriquecedores. Para mim, é muito enriquecedor.
acredito que também seja para quem participa, e a gente precisa cada vez mais fazer essa ampliação. E eu convido todo mundo para estar se inteirando mais dos assuntos referentes aos espaços da cidade, mobilidade urbana, economia solidária, as cooperativas, movimentos de moradia, movimento pop da população de rua, enfim, todas essas pessoas que estão aí nos bastidores da cidade, trabalhando para que a cidade se sustente e cresça cada vez mais. E eu acho que a gente, enquanto população, tem que estar não só dando respaldo para esse pessoal, mas se inteirando das lutas, né? Porque muitas vezes o pessoal faz coisas, chama, faz material e tal, e o pessoal desanima um pouco. Vocês também são urbanistas. Urbanista é todo mundo que se interessa pela cidade onde mora. Se apropriem disso e participem das discussões, das decisões, porque Direito à Cidade também fala sobre isso, né? De quem está incidindo sobre as decisões da cidade. Muito obrigada a cada um que participou, Oxfam, Tapera, as meninas maravilhosas. Muito obrigada. Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria para uma estreia. Agradecer também, agradecer todo mundo que veio, agradecer mais uma vez aos amigos que estão aqui, porque é isso, né, Joyce? Eu acho que por mais que às vezes tem esse lugar que pensam, nossa, ela tá com não sei quantos seguidores, não sei o quê, mas o que seria isso se não fosse? Isso na verdade, isso acho que é consequência. O que eu admiro muito da Joyce, assim, e eu fico muito feliz de ter feito esse filme com você, Joyce, é que quando você tinha 2.000 seguidores, eu olhava para lá em 2016, eu li as coisas que a Joyce escrevia, eu falava, nossa, as pessoas precisam acessar essa informação, nossa, as pessoas precisam ler, precisam refletir. A Joyce vai numa profundidade assim da reflexão, porque eu sou formada em filosofia, então eu sempre penso que, quando penso na Joyce, penso assim, nossa, se fosse Grécia Antiga, a Joyce seria um dos pensadores ali da Ágora. E aí, então, eu fico muito feliz da gente ter se tornado, para além do lugar da admiração das redes, também amiga, e agradeço os meus amigos que estão aqui, os meus familiares, e por último, assim, pensando em 2019, né? Estamos em 2019, gente. O negócio está cada dia uma barbaridade dita pelo dito cujo. E aí, assim, como também a gente consegue dar um passo para trás e faz essa reflexão nos nossos uma reflexão real. Porque o que a Joyce finaliza o filme falando é olhar o opressor que tem dentro de si, porque tem muito, né, os pró-feministas, os prós-negritude, mas, mano, você não conseguir olhar o quanto você reproduz uma série de coisas diariamente, que você vai ter que olhar. Porque se é dolorido a gente olhar para a nossa dor, vai ter que ser dolorido você perceber o quanto você reproduz o machismo, o quanto você reproduz a transfobia, o quanto você reproduz a lesbofobia, sabe? Assim, então, para mim, eu fecho um ciclo de filmes com esse. Realmente, eu estou com isso porque eu estou cansada também. Eu acho que eu cansei de ser guerreira. Eu estou nessa agora, cansei de ser guerreira. Mas eu sou muito feliz de ter encontrado pessoas como a Joyce, como a Preta Rara, que eu não citei, que está aqui também, o Maurão, que é um amigo meu de Santos, e a Lúcia, sabe, assim, que me abriram esse lugar da militância, a Marília, a Simone. Então, assim, isso. Posso fazer uma sugestão? Uma sugestão para você... Não. Se você achar uma boa, pensar um pouco até... Agora eu não tenho aqui, mas você pode fechar o seu ciclo de filmes, quem sabe, fazendo um filme, um documentário. Eu posso lhe ajudar, a Joyce também, a Elba também, e todos aqui, sobre a renda básica de cidadania, não é? Que tal? Eu quero lhe dar o meu livro. Se você quiser fazer um documentário sobre a renda básica de cidadania para todo mundo compreender melhor, eu vou ficar feliz, hein? A gente vai fazer um longa-metragem, é isso? E obrigado, Eloá, pela mediação. Prazer em conhecê-la.
Gente, muito obrigada. Boa noite.